Os signatários manifestaram-se contra a estratégia do hidrogênio porquê? A estratégia do hidrogênio não é mais do que a continuação de um sistema elétrico que foi construído a partir de 2005, a partir de garantias dadas aos produtores, que são basicamente duas, no conceito de feed-in tariffs, que se reporta no conceito de feed-in tariffs, mas pelos quais dão aos produtores um preço garantido durante 20 anos e uma reserva absoluta de mercado durante 20 anos. Ou seja, ninguém pode concorrer contra eles durante os 20 anos, a não ser que tenha também uma feed-in tariff. Quer dizer que quem estiver em mercado a concorrer em mercado está com esse sistema completamente fora de jogo e arruinado. A introdução do hidrogênio no sistema elétrico não ajuda a economia? Um sistema elétrico tem que ter como objetivo fundamental produzir eletricidade e ser um instrumento de competitividade da economia onde se insere. E, portanto, a estratégia do hidrogênio faria sentido se contribuísse para descer o preço da eletricidade, nomeadamente para a economia dos bens transacionáveis, que é, numa situação de crise dramática como nós vivemos, o essencial para salvaguardar os empregos e a sobrevivência das empresas, nomeadamente as PMEs que funcionam em mercado dos bens transacionáveis. O projeto do hidrogênio está submetido à lógica das energias renováveis intermitentes? Portanto, o que acontece é que, na sua essência, a estratégia do hidrogênio é uma série de conceitos, números não tem, nem sequer eu diria que é um projeto, é meramente um enrodilhado de ideias, mas tem na sua essência uma questão, que é arranjar uma maneira de tentar resolver, e muito mal, aí é que está a questão, o problema da intermitência das eletricidades das potências elétricas intermitentes, que é o caso da eólica e é o caso da solar, da fotovoltaica, tentando construir em Sines uma central subsidiada para substituir a central a carvão que se propõe fechar. O hidrogênio é uma tecnologia que Portugal não deve desenvolver? O que esta designada estratégia veio introduzir é uma dimensão hiperbólica em que colocou a chamada estratégia do hidrogênio para resolver o problema, que é um problema que existe no sistema português desde 2005, que é a intermitência das fontes que foram promovidas logo desde o governo Sócrates com o ministro Manuel Pinho. E é essa a postura que a própria estratégia do hidrogênio vem aumentar e prolongar. Portanto, a estratégia do hidrogênio é não só mais do mesmo, como é, inclusivamente, agravar de forma brutal o disparate anterior. Porque a central a carvão de Sines tornou-se economicamente não viável, porque desde 2018 está em mercado, deixou de ter um CNEC e tem que concorrer com fontes intermitentes que têm tarifas feed-in, ou seja, reservas de mercado. Qual é o objetivo da proposta do Governo? A única estratégia que eu tenho é retomar a política do governo Sócrates Pinho, de forçar a qualquer preço um sistema elétrico baseado em fontes intermitentes. Portanto, é dar mais dinheiro a ganhar ao lobby das fontes elétricas, das potências elétricas intermitentes. O essencial é tentar resolver o problema que foi feito a partir de 2005 e 2008. Com certeza lembrar-se-ão que em 2008 o então primeiro-ministro José Sócrates e o ministro Manuel Pinho anunciaram que tinham uma política energética que ia salvar o planeta e tornar o país o líder da revolução energética e elétrica mundial e que iríamos ter preços magníficos. Isto foi em 2008. Em 2020 temos, das eletricidades mais caras da Europa, uma dívida tarifária de 3 mil milhões de euros e agora, em cima disso, como nunca se resolveu o problema das intermitências, que, aliás, durante grande parte do tempo, a estratégia que foi anunciada é que era a partir das baterias. A economia portuguesa precisa de mais fontes de energia? Imagina a loucura que temos. Temos 22 mil megawatts de potência elétrica instalada. A nossa ponta são 8.900. Já viu que é o país investir 22 mil para usar 8.900? No máximo. No mínimo são 3.900. Mas ainda mais grave.
nos últimos meses, tendo esse sobrecusto total, essa sobrecapacidade total, temos estado a importar 40%. E perguntar-me, porquê? São loucos? Loucos talvez sejam, mas isso é derivado, é a conclusão direta das tarifas feed-in, das tais que dão reserva de mercado. Qual seria a melhor alternativa para o sistema elétrico português? O sistema elétrico português está relativamente bem integrado com o sistema elétrico espanhol e depois o sistema da Península Ibérica está muito mal integrado com o sistema europeu, por causa da chamada barreira dos Pirineus. Nós somos, de facto, uma quase-ilha elétrica. Portanto, primeiro objetivo, aumentar as interligações elétricas entre Espanha e Península Ibérica, entre Espanha, a Península Ibérica e França. Na outra frente, o que é que eu lhe diria como fundamental para resolvermos o problema de um ponto de vista não só economicamente relevante, como ambientalmente relevante, como mais que isso, fundamental para a coesão do território? É a questão da utilização das biomassas, nomeadamente aquela proveniente da limpeza das florestas, para evitar este drama dos fogos florestais de verão se propagarem desta maneira. Nós, em Portugal, não temos um sistema de recolha de biomassa florestal. Queimar a biomassa para gerar eletricidade não polui o ambiente? Se eu limpo as árvores e corto as árvores e mesmo os arbustos, eles ficam a secar ao sol durante o verão. Qualquer louco ou criminoso ou incendiário, porque 99% dos incêndios são por grave negligência ou crime, ainda as queima com mais facilidade. E as centrais de biomassa emitem emissões de CO2 líquidas nulas. E perguntar-me, porquê líquidas nulas? Porque são fruto da reciclagem do CO2 que é absorvido pelas plantas verdes de acordo com a fotossíntese e depois é reutilizado. Portanto, no líquido fica nulo. Mas tem ainda outro exemplo mais complicado. Tem uma central no Pego, em Abrantes, a carvão, que está junto das zonas, mesmo ao lado das zonas de maior densidade florestal do país, a zona do Pinhal Interior, logo a norte do Tejo. O Pego, não sei se conhece, fica mesmo no Vale do Tejo, na margem esquerda. Logo do outro lado tem os concelhos mártires dos incêndios florestais. Mação, própria Abrantes, Sardual, Vila de Rei, Sertã, Tomar, está tudo ali. Fundão, tudo. Faz sentido para o ambiente queimar grandes quantidades de biomassa? E faz sentido que se deixem estar a emitir CO2 para a atmosfera da forma brutal com os incêndios, com as mortes, que este ano, pelo que vi ontem, já houve mais 10 mortes este ano em incêndios, com uma desestabilização completa do interior, com a ruína das pessoas que veem as suas casas arder e que ninguém lhes paga, com uma desertificação social enorme, porque os espaços rurais do interior, nomeadamente exatamente a zona do Pinhal, a tal zona que fica logo a norte da central do Pego de Abrantes, está em completa desarticulação socioeconómica. Isso aí é que é questão relevante. E é questão da coesão territorial. Então nós temos uma senhora Ministra da Coesão Territorial, o que é que ela tem a dizer sobre isto? É possível transformar uma central a carvão para usar biomassa? É possível fazer a reconversão. Mais do que isso, está feita em vários locais. O encerramento da central a carvão de Sines não é inevitável? Esse encerramento da central a carvão de Sines é um total disparate económico e competitivo e mesmo ambiental. E vou-te explicar porquê. Porque essa central de Sines fechando, nós estamos já hoje a importar eletricidade de Marrocos, 2 centrais novinhas, inauguradas há menos de 2 anos, a carvão, e que está a vender para a Península Ibérica. Portanto, nós deixamos de produzir em Portugal e produzimos em Marrocos. Mas para o planeta é ainda pior, porque as regras em Marrocos são menos exigentes do que são na Europa. Marrocos não paga é a taxa de carbono que nós temos que pagar em Sines. E Marrocos não tem que concorrer com tarifas, com fontes intermitentes que tenham tarifas feed-in, ou seja, tarifas garantidas com reserva de mercado. As centrais a carvão não estão condenadas na Europa? A própria Alemanha vai arrancar agora, ou está a arrancar, com uma central a carvão em Dortmund. E perguntar-me, e como é que essa central a carvão sobrevive? Sobrevive porque serve de backup. E como serve de backup e na Alemanha não há tarifas feed-in para as intermitentes, eles estão em condições, se for caso disso, de baixar o preço a favor dos consumidores para não deixarem de vender e para não perderem o cliente.
Mais do que isso, ainda há 2 meses, para não fecharem a central, tiveram que vender a preços negativos, a benefício dos consumidores. E os consumidores portugueses e as empresas portuguesas têm um enorme sobrecusto relativamente às alemãs, com estas vantagens que eles têm. Portanto, a estratégia do hidrogênio é um assassino de empresas e de emprego, da estrutura que já existe. A perigosidade no manuseio do hidrogênio para a produção de eletricidade é motivo de preocupação? A perigosidade do manuseio do hidrogênio é tema. Vamos lá ver. Nem vamos, digamos, hiperbolizar, nem subvalorizar. É um tema real, sobretudo nas condições em que a estratégia fala do assunto, que é com uma ligeireza enorme. Para ser coerente com o que lhe disse e com a verdade, o hidrogênio já é usado hoje. Portanto, as refinarias usam hidrogênio, o hidrogênio é usado em soldaduras, é usado em várias... Não sei se já viu aquelas botijas, são iguais às de oxigênio, pesadíssimas. Tem para aí 40 kg de ferro e aço e 5 ou 8 kg de hidrogênio. Está a ver? Portanto, está a ver o que é preciso carregar para carregar o hidrogênio. Depois, quando se abre, tem pressões elevadíssimas, tem que se ter todos os cuidados. Agora, quando se confundem as coisas, e quando se fala numas estações de abastecimento de combustíveis, ou de automóveis, ou de caminhonetas com hidrogênio, a pergunta que se faz é: você vai fazer um reservatório de hidrogênio com 380 atmosferas? E vai manuseá-lo por um engenheiro especialista cada vez que for encher o depósito? E vai ter ao lado de uma estação de abastecimento, numa autoestrada, um depósito de 380 ou 400 bares? A proposta apresentada pelo Governo considera seriamente os riscos de segurança? Quando a estratégia fala com uma ligeireza dessas questões, como por exemplo depois se aventou a hipótese de guardar o hidrogênio nos tanques refrigerados para metano, ou seja, gás natural, porque o gás natural que nós consumimos é basicamente uma molécula, que é a molécula de metano. Só que o metano é leve. Mas o hidrogênio é 8 vezes mais leve. Portanto, não dá para armazenar hidrogênio. E depois baralha-se tudo e dizer: eu posso injetar hidrogênio na rede de gás natural. Poderá, desde que os espanhóis aceitem no bibigás, mas os espanhóis, entretanto, não têm estratégia para o hidrogênio. Os riscos do hidrogênio não podem ser resolvidos com tecnologia? As questões ligadas à perigosidade têm a ver com a forma como que se pretende utilizar e a forma muito ligeira com que a estratégia ou as pinceladas conceptuais que a estratégia revela fala em temas que são depois tecnologicamente muito complicados. Armazenar o hidrogênio em grandes quantidades para depois utilizar numa central térmica, que no fundo é o que está previsto quando se fala num gigawatt. Depois fala numa distribuição, de uma rede de distribuição para automóveis e para a rede rodoviária. Como é que se transporta isto através das estradas? Como é que se chega a uma estação de serviço e tem que se ter uma pressão de 500 bares para poder encher o depósito que lá está a 400 bares? A quantidade de ferro e de aço que você pode imaginar para ter um depósito que transporte 2 toneladas de hidrogênio, tem que ter uma caminhoneta com 40 toneladas de aço. Já viu a ineficiência disto, andar a transportar isto pelo país? Por que é que está nesta luta contra o projeto do hidrogênio apresentado pelo Governo? Eu tenho 71 anos, sou professor, formei-me no técnico em 71, doutorei-me, que eu saiba, fui até hoje o mais jovem doutorado no Instituto Superior Técnico aos 26 anos, e tenho o gosto e a honra de ter feito uma carreira na universidade, num centro de investigação onde ainda tenho atividades correntes, que é o Serena, e portanto tenho independência, sou uma pessoa independente, felizmente, e tenho muito gosto nisso, e tenho uma dívida para com o meu país e para com o conceito de civilização que eu partilho. Nós estamos num país que tem 900 anos. É dos mais velhos países do mundo. Em termos das fronteiras que existem, somos nós, a China,
e muito pouco mais. E, portanto, eu respondo a essa chamada. Há uma outra coisa que é pessoal e que eu não gostaria de deixar de transmitir. A minha casa de família vê-se quase em frente o convento e o castelo templário de Tomar. Eu tenho uma lógica de continuidade nacional